Um ditado que eu costumo ouvir com frequência é: há males que vêm para o bem. Ou seja, algo muito ruim que aconteceu pode trazer algo muito bom lá na frente. Nós não temos o poder de controlar tudo o que acontece na nossa vida, muito menos as coisas ruins. Mas nós podemos lidar com aquilo de outra forma. E a Helen, a vítima de hoje, acreditava 100% que mesmo passando por algo terrível, a vida tinha sorrido para ela novamente e agora tinha um novo sentido. Porém, ela não sabia que essa nova chance poderia levar ela direto para o seu fim. Olá pessoal, meu nome é Ábia Beatriz, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui, não esquecer de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que sair por aqui. Também não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, assim o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo interessante de certa forma e ajuda no crescimento do meu canal. Bom, sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Helen Bailey nasceu na Inglaterra no dia 22 de 8 de 1964. Ela tinha 51 anos na época dos fatos. Ela foi uma garota de poucos amigos desde que se lembrava e na maior parte do tempo ela costumava ficar sozinha. E isso ajudou, querendo ou não, para que ela se tornasse uma pessoa que gostava de escrever e de ler. Ela tinha um diário onde passava algum tempo dos seus dias escrevendo. E, gente, ela gostava muito de fazer isso. Ela se formou na escola sem problemas e decidiu que ia fazer faculdade no curso de fisiologia, porque ela tinha interesse por essa área forense. E aconteceu com ela o mesmo que acontece com muitas pessoas. Ela viu, conforme o curso foi avançando, que não era aquilo que ela queria fazer, então ela saiu da universidade. Logo ela percebeu essa área da mídia, investiu nisso e começou uma carreira com marketing e licenciamento focado em personagens de desenhos infantis. E isso, gente, foi muito sucesso para ela, porque ela começou a representar personagens muito conhecidos como o Garfield e até mesmo os Simpsons. Enquanto ela trabalhava nessa empresa e as coisas continuavam muito bem, ela acabou conhecendo um homem chamado John e os dois ficaram muito próximos e isso logo evoluiu para um relacionamento amoroso. Os dois se amavam muito mesmo e acabaram decidindo ficar juntos de vez e é aí que eles se mudam para Londres, se casam e passam a morar juntos. O John acreditava muito no potencial da sua esposa, então ele era aquele marido fã de carteirinha, sabe? Apoiando ela em tudo que ela fazia e acreditando 100% nela. E era ele que dizia que ela tinha tudo para ser uma escritora de sucesso, mas até aquele momento ela não trabalhava com isso e continuava a fazer como se fosse um hobby mesmo, sabe? E continuou naquele trabalho dela de licenciamento e marketing de personagens infantis. Mas o John continuava incentivando ela nisso e ela passou a escrever com mais frequência, porém ainda sem divulgar nada. Até que finalmente ela toma coragem e publica seus livros, que trazem um resultado que o John já sabia e faz um tremendo sucesso. E não só no público infantil, como também no público jovem, porque ela acaba criando uma série de livros para adolescentes que estourou no país e nesse momento ela passa a ser uma escritora muito conhecida por lá e com todo esse resultado incrível ela agora se tornou 100% escritora e passou a viver disso. Infelizmente, algo terrível vai acontecer com esse casal. Os dois trabalhavam demais e até algumas pessoas comentam que por isso também eles se davam tão bem, porque eles tinham objetivos e eles batalhavam muito por isso. Porém, eles estavam cansados, eram muitos anos sem tirar nenhuma folga, sem descansar para nada. E aí, juntos, eles decidem então que vão viajar de férias
e o local decidido é Barbados, no Caribe. As coisas seguem normal até que um dia eles acordam, tomam café da manhã e logo em seguida vão para a praia. Quando chega ali no local, a Helen não tá muito afim de entrar na água naquele momento, então o John acaba entrando sozinho. Passado alguns minutos, a Helen decide que também vai entrar, mas quando ela chega ali na beira da água, ela já percebe que o seu marido tá se afogando. Ela entra em desespero e começa a pedir por ajuda, e algumas pessoas conseguem socorrer ele, mas era tarde demais e o John acaba perdendo a sua vida. Isso abalou demais a Helen. Imaginem o quanto foi traumático para ela sair de férias com seu marido pela primeira vez. Os dois estavam casados há 22 anos e ela voltar para casa sozinha. Deve ter sido uma dor insuportável e por isso, mais uma vez, ela recorreu à escrita e decidiu que criaria um blog onde ela usaria como uma espécie de diário virtual. Lá ela começa a contar os seus sentimentos, meio que desabafar ali com as pessoas virtualmente, falando sobre a vida pós a perca de alguém tão importante. Gente, o blog estoura porque muitas pessoas estavam vivendo aquilo e elas acabam se identificando com os sentimentos da Helen e elas também podiam desabafar lá. Então o blog ficou muito famoso, muito conhecido, e isso fez tanto sucesso ao ponto da Helen decidir fazer um livro, e eu julguei o livro pela capa, mas no bom sentido, mesmo sem ter lido ele, porque na capa eu achei tão bonitinho a ilustração que ela colocou o cachorrinho chamado Boris que ela tinha junto com o seu esposo falecido. O livro, ele falava sobre essa vida pós a perda, de alguém tão importante, uma pessoa que ela amava demais, que ela tinha planos, inclusive de ter filhos. Eles dois nem chegaram a constituir uma família. E ela falava disso no livro, porém de uma forma mais despojada. Enfim, nesse blog então ela acaba conhecendo um homem chamado Ian Stewart. O Ian também tinha perdido a sua esposa e estava vivendo esse processo pós-perda, Então eles dois começam a trocar algumas mensagens virtualmente e até começam a ter uma amizade bem forte, porém ainda tudo muito virtual. Até que a Helen começa a ganhar confiança ali no amigo e os dois passam a se encontrar, ali cara a cara. Porém, gente, em pouco tempo eles dois começaram a sentir uma atração amorosa um pelo outro e isso evoluiu para um relacionamento amoroso. E as coisas foram bem rápidas, porque logo depois que eles dois começaram a namorar, eles decidiram que iam morar juntos, mas eles não queriam viver ali na cidade, então eles se mudaram para uma casa que a Helen comprou no interior. O Ian não trabalhava, diferente dela, ele não tinha um emprego, mas ele vivia muitíssimo bem porque a Helen era uma escritora muito bem sucedida, então ela tinha uma condição financeira ótima e ela proporcionava uma vida de qualidade para ele, inclusive com muitos mimos. No dia 15 de 4 de 2016, a polícia recebe uma ligação de um homem que dizia nesse telefone que a sua esposa estava desaparecida e, pasmem, há 4 dias. A justificativa que ele deu para demorar tanto tempo para ligar para a polícia foi que ela tinha deixado um bilhete falando que ia para um chalé da família e como ela era escritora, ela pediu que não perturbassem ela porque ela queria se concentrar no que estava fazendo. E sim, esse homem era o Ian. A ligação já ficou meio esquisita quando o policial começou a pedir para ele informações básicas sobre a Helen e ele não sabia responder. Nessas informações, só para vocês entenderem, a policial perguntava a cor dos olhos e a cor do cabelo e ele não sabia dizer. Ele também falou que o cachorrinho da sua esposa também estava desaparecido porque, como eles dois não se desgrudavam nem por um minuto, provavelmente ela tinha levado ele com ela. Ele também falou nessa ligação que a sua namorada / esposa
andava muito triste, muito preocupada com a vida, cabisbaixa e falando sobre contas que ela tinha para pagar, e por isso de uns tempos para cá ela vinha pedindo para ficar sozinha. O fato é que o Ian só ligou para a polícia quando o irmão da Helen foi até a casa deles e falou que aquilo estava muito esquisito, que a irmã costumava fazer isso mesmo de ficar isolada para escrever, mas sempre com muita responsabilidade. Ela sempre avisava se estava tudo bem, sempre respondia à família, totalmente diferente dessa vez. Então ele pergunta pro Ian aonde estava a Helen, o Ian fala esse chalé e o irmão dela vai até lá. Mas quando chega lá, além de estar trancado, ele também reparou que não tinha nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali. E é nessa que ele retorna para a casa da irmã e exige que o Ian ligue para a polícia. É claro que já foi dado início às buscas por ela e também pelo seu cachorrinho, mas mesmo com muitos esforços e com voluntários, a polícia não encontrou nada. Quando faziam exatos 11 dias do desaparecimento dela, os investigadores decidiram que estava na hora de ter uma conversa mais séria com o Ian. Eles começaram a questionar o homem na intenção de saber se ele acreditava que ela podia decidir simplesmente ir embora ou até mesmo cogitaram a possibilidade de uma briga no relacionamento dos dois. Mas a todo momento ele afirmava que as coisas estavam bem entre eles e que não tinha nada relevante para falar sobre o dia que viu ela pela última vez. As buscas continuavam sendo feitas, inclusive em outros imóveis que ela também era dona, mas nenhum sinal da Helen foi encontrado. O Ian não foi ativo nas buscas e mesmo cooperando com os policiais, ele não ajudava assim, não participava ativamente. E todo mundo começou a comentar que talvez ele estivesse com aquela aparência de acabado, de um homem totalmente abalado, pela preocupação do que poderia ser encontrado se eles achassem a Helen, e por isso ele se afastou ativamente das buscas. Já faziam 1 mês e 2 semanas do seu desaparecimento e o Ian continuava péssimo e não participando ativamente das buscas. A Helen tinha um aparelho celular que era o mesmo que o Ian tentou ligar por várias vezes e o aparelho nem mesmo chegava a chamar, e esse celular não tinha nem se conectado a nenhuma torre telefônica. Mesmo assim, os investigadores conseguiram descobrir que o celular tinha se conectado no Wi-Fi do chalé que o Ian disse que ela estava 5 dias depois do seu desaparecimento. Eles verificaram o chalé mais uma vez, porém nada foi encontrado, deixando bem claro que ela realmente não chegou a ir para lá, não pelo menos por conta própria. Como eu comentei com vocês, ela tinha uma situação financeira muito boa, tinha muita grana mesmo por ser extremamente bem sucedida, e por isso os policiais foram verificar se tinha alguma movimentação na sua conta bancária. Eles descobrem então que sim, altas quantias de dinheiro tinham sido transferidas da conta dela para a conta conjunta que ela tinha com o Ian. Antes dela desaparecer, para vocês terem ideia, era transferido automaticamente para essa conta conjunta cerca de 400 libras, que dá mais ou menos uns R$ 2.900. Após o seu desaparecimento, o valor foi alterado para 400 mil libras, que são cerca de R$ 29 mil. Gente, é uma diferença absurda, né? É claro que depois que os policiais descobriram isso, eles decidiram conversar com o Ian mais uma vez. Mas eles não puderam fazer isso porque o homem simplesmente tinha saído para viajar junto com seus filhos. Os policiais descobriram então que essas férias tinham sido compradas pela Helen para que o casal saísse para relaxar um pouco antes do desaparecimento dela. E as férias tinham um tempo de 2 semanas, então ele ia ficar esse período todo fora. Eu sei que qualquer pessoa deve se perguntar: quem que sai de férias quando a sua esposa está sumida? Chega a ser bizarro, né? Bom, os policiais então continuam ali as investigações e mesmo com ele fora, eles começam a verificar algumas coisas em relação ao Ian.
Uma vizinha ali da Helen comenta que na manhã que ela desapareceu, ela chegou a ouvir algumas batidas bem altas vindo da casa, como se fosse alguma coisa realmente batendo, sim, um exemplo fácil para a gente entender, uma porta batendo, e depois esse som parou. Os policiais também descobriram que o Ian tinha uma consulta médica naquele horário da manhã, mas ele acabou ligando para o consultório e desmarcando, e a justificativa dele foi que ele não conseguiria chegar àquele horário. Então ele não tinha nenhum álibi para aquele momento, porque ele ficou o tempo inteiro dentro de casa. Eles descobrem então que, mesmo não indo de manhã, ele conseguiu remarcar essa consulta para o período da tarde, e ele foi para a consulta, e através de câmeras de segurança eles conseguiram ver que o Ian saiu do médico e já foi direto para uma espécie de lixão, mas é algo organizado, sabe? Por exemplo, quando você faz uma construção na sua casa, em vez de deixar os entulhos na rua, você descarta naquele local apropriado. E ele foi para lá, jogou alguns sacos de lixo e depois também descartou um cobertor. Logo em seguida desse local, o Ian foi para um advogado da Helen e ele queria que esse advogado liberasse uma casa dela para que fosse vendida. Mas o advogado falou que não podia fazer isso sem a assinatura dela. O Ian ficou bastante bravo com ele e falou que a esposa ou barra namorada não podia estar ali no local para assinar porque ela estava muito doente e não conseguia sair de casa. Mesmo assim, o advogado não autorizou aquilo de forma alguma e ele, mesmo com muita raiva, foi embora para casa. Ele chegou em casa então em torno das 17 horas e depois das 9 da noite ele foi até um local onde o filho dele jogava bola. Os dois, depois disso, saíram juntos para jantar e ele retornou para casa. No dia 11 de julho de 2016, o Ian retorna da sua viagem de férias para casa e assim que ele retorna, os policiais chegam na casa dele logo de manhã. Gente, literalmente eles tiram ele da cama, tá? Já para ele não ter como pensar ali no que respondeu e alguma historinha para criar. E os policiais já dão voz de prisão para ele, alegando que ele era o principal suspeito do homicídio contra sua esposa. E aí ele já fica sabendo que as coisas mudaram, não se tratava mais de uma investigação de desaparecimento, mas sim de um possível homicídio. As investigações continuam e, como eu já comentei aqui com vocês, o Ian não tinha ajudado ativamente a procurar pela Helen, mas os policiais acabam descobrindo que sim, no 5º dia em que ela tinha sumido, ele tinha ajudado o irmão dela a procurar por ela bem próximo ali do chalé, e isso bateu certinho com o dia e com o horário em que o celular dela tinha conectado automaticamente no Wi-Fi do chalé. Podemos dizer aqui bingo, né? Com certeza ele estava com o celular da Helen aquele dia. Os policiais também descobriram que se algo acontecesse com ela, todos os bens dela seriam transferidos para o Ian, porque em 2014 ela tinha mudado seu testamento e tinha deixado ele como o único beneficiado. Já tinham se passado 3 meses desde o desaparecimento dela e nada ainda tinha sido encontrado. Então a equipe de investigação decide retornar para a casa dela para ver se eles tinham deixado passar alguma coisa. Claro que os vizinhos veem aquela movimentação da polícia e mais uma vez aquela vizinha que disse ter ouvido aqueles barulhos na manhã em que ela sumiu, chega nos policiais e começa a conversar com eles. No meio dessa conversa, gente, ela comenta sobre uma fossa que tinha na garagem da Helen. E quando ela fala isso, dá uma luz para os policiais, porque em nenhum momento foi comentado sobre essa fossa com eles. E eles nunca tinham visto isso, porque por ficar na garagem da casa, o carro do Ian sempre estava em cima da tampa
então passou totalmente despercebido. A polícia então vai direto no local e vê que realmente tinha uma fossa ali. Eles abrem a tampa e começam a vasculhar, e cerca de 2 horas depois o corpo da Helen e do seu cachorrinho são descobertos lá dentro, e os dois tinham sacos plásticos em volta da cabeça. A autópsia revelou que ela tinha sido dopada com medicamentos para dormir antes de perder a sua vida, e o médico legista pôde dizer, após examinar o corpo dela, que ela morreu através da asfixia, mas devido ao tempo e o local onde ela estava, o processo de decomposição estava muito avançado, então ele não podia afirmar se ela foi atacada por alguém ou se ela acabou ficando sem ar após ser jogada dentro daquele local. Da mesma forma, também não foi possível saber se o cachorrinho dela morreu por ser jogada lá dentro ou antes através de asfixia mecânica. Esses medicamentos para dormir foram identificados como pertencentes ao Ian, porque um médico tinha receitado para ele. As investigações continuavam a todo vapor e após essas descobertas, eles conversaram com algumas pessoas que revelaram que a Helen andava esquecendo coisas e bastante sonolenta. E um dia ela chegou até mesmo a esquecer o seu cachorrinho em um local, o que deixou eles bastante preocupados e que agora, ligando os pontos, eles conseguiram entender que provavelmente o Ian vinha dando esses remédios para ela há meses, até o dia em que tudo aconteceu. O Ian se declarou inocente e o seu julgamento teve início no ano de 2017, onde ele veio com uma história muito bizarra, dizendo que no dia que ela sumiu, na verdade ela tinha sido sequestrada e 2 homens que tinham levado ela, inclusive tinham pedido um resgate. Eles tinham deixado ele falar com ela no telefone e que ela estava bem, e por isso ele seguiu essa linha por 4 dias para tentar resgatar a sua namorada e o cachorrinho dela. Ele também disse que foi por isso que ele tentou vender aquela propriedade na manhã do desaparecimento para conseguir o dinheiro para o resgate. O que a polícia realmente acredita que aconteceu foi que naquele dia eles puderam descobrir que ela estava pesquisando sobre locais para fazer uma festa de casamento. Enquanto isso, o Ian preparava ovos mexidos para ela, mas ele colocou aqueles medicamentos para dormir. Assim que ela apagou, ele fez algo contra ela, o que não foi possível concretizar, como eu já contei aqui para vocês. Depois, ele colocou o corpo dela em cima de um cobertor, que foi o mesmo que ele jogou lá naquele lixão. Ele arrastou ela até aquela fossa, onde ele jogou o corpo dela dentro. Depois, ele fez o mesmo com o cachorrinho e seguiu aqueles passos que as câmeras de segurança mostraram, desde o médico até o jantar com seu filho. No mês de fevereiro de 2017, Ian Stewart foi condenado à prisão perpétua, onde ele tinha que ficar no mínimo 34 anos para poder solicitar uma liberdade condicional. Eu podia dizer para vocês que o caso acabou por aqui, mas não, gente, ainda não acabou. Como eu falei lá no início do vídeo, o Ian já tinha sido casado com outra pessoa e essa mulher se chamava Diane Stewart, que inclusive era mãe dos seus filhos. Nos autos constava que a Diane tinha falecido após uma crise muito grave de epilepsia. Porém, coisas ruins tendem a ser reveladas e a Diana, ela sempre deixou bem claro em vida que se ela falecesse, ela queria que os seus órgãos fossem doados para universidades para que seja utilizado como estudo. E até aí tudo bem, porque devido a essas pessoas, hoje nós temos cura ou medicamentos para muitas doenças sérias. Enfim, um desses órgãos doados foi o cérebro, e mesmo após o seu corpo ter sido cremado, os investigadores conseguiram ter acesso ao cérebro dela. E após alguns exames específicos, foi possível dizer com 100% de certeza que ela não faleceu por uma crise epilética.
e sim porque ficou sem oxigênio por uma grande quantidade de tempo. E também ao ouvir a ligação que o Ian fez para a emergência e a história que ele contou para os policiais, dava para ver claramente que tinha alguma coisa muito errada em tudo aquilo ali. Ele disse que no dia que a esposa faleceu, ele foi até um mercado e quando retornou, encontrou ela caída no gramado da casa. Logo, ele iniciou um RCP ali, uma reanimação cardiopulmonar, mas a esposa não deu sinal de vida e aí ele decidiu sair correndo para a casa de um vizinho que ele disse que era médico, mas o vizinho também não estava lá, então ele voltou para casa de novo, fez mais uma vez uma RCP e aí, gente, só depois de 25 minutos que ele decidiu de fato ligar para a emergência. Os policiais também descobriram que ele recebeu uma quantia muito grande do seguro de vida depois do falecimento da esposa, que na época foi 96 mil euros, que equivalem a 700 mil reais mais ou menos. Todos nós sabemos que isso é um forte fator para que alguém faça algo contra outra pessoa. O Ian então foi julgado mais uma vez agora por esse novo crime. O júri deliberou por cerca de 9 horas até que a sua sentença foi dita. Ele permaneceu na prisão perpétua e a única coisa que mudou é que antes ele podia solicitar a condicional com 34 anos e agora ele pode solicitar com 35 anos. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. Deixe a opinião de vocês aí no comentário. O que vocês acharam de tudo isso? Gente, que tristeza, né? Como tem gente ruim nesse mundo, meu Deus. A mulher já tinha perdido o esposo, sabe? Tinha uma nova chance, estava feliz. Deu entrevista falando que a vida podia ser boa depois de algo tão horrível. E o cara faz isso, assim, olha, tem gente que sinceramente, viu? Enfim, até o próximo vídeo, meus amores. Um beijão e tchau, tchau.